E poderoso Deus, te agradecemos por tudo, meu Pai. Ser com Flávio que está na portaria com os demais, livra dos laços, das investidas, meu Senhor. Proteja a sua igreja, meu Senhor. Traga o teu povo, ó Pai, em segurança sua, ó Deus. Em nome do seu Filho Jesus Cristo, ó Pai. Que nesta noite, ó Pai, haja batismo com teu Espírito Santo na vida dos jovens e dos adolescentes, meu Senhor. Que haja cura nesta noite, que haja salvação, ó Pai. E todos os lares os quais nós temos colocado nas tuas mãos, que sejam alcançados pela tua graça, seja alcançado pelo teu amor que excede todo o entendimento, Senhor. Muito obrigada por tudo, ó Deus, em nome de Jesus te agradecemos, amém. Pai do Senhor para a amada igreja, amém? Vamos dar início a esse culto glorioso. Desde já eu agradeço a oportunidade de estar aqui, a qual o Senhor me confiou, e eu me sinto muito alegre por sentir a presença de Deus poderosamente dentro de mim. E desde já eu vou estar abrindo no versículo do culto, tema que fica em Efésios 1 e o versículo 13. Nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para louvor da sua glória. E o que eu tenho para te falar desde já, que você precisa ser grato. Missionária Alice, precisa ser grato ao Senhor. Sabe por quê? Porque se você está aqui, entrou por essas portas, na presença de Deus, é porque Ele te escolheu, é porque Ele te marcou, você é dele. E que nessa noite, o Espírito Santo de Deus continue operando grandiosamente dentro de ti. E se porventura você chegou de um jeito, de uma maneira, ei, você vai sair totalmente diferente. Não porque eu estou falando, porque no nome de Jesus, no nome do poder do Espírito Santo, o Senhor faz. Ele faz, porque Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. E eu queria estar passando agora para o Ministério de Louvor, amém? Aleluia. Paz do Senhor Jesus para a amada igreja, amém? Aleluia. Vamos continuar nesse mesmo espírito de adoração. Aleluia, aleluia, você está na casa do Senhor, então adore a Ele, amém? Aleluia, aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Tremendo é a palavra de Deus, não é? Fomos selados, fomos marcados, somos propriedade exclusiva, peculiar do Senhor, aleluia. Engrandecido seja o nome do Senhor. Adore ao Senhor. Aleluia, nesta hora. Aleluia. Estou no meu jardim. Tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos, aleluia, percam o brilho do primeiro amor.
Aleluia, aleluia. Nada venha roubar a sua adoração ao Senhor. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos, eu não quero não, percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Aleluia. Que nesse momento de adoração possamos exalar perfume que agrade ao Espírito de Deus. Oh, aleluia. Eu creio, Senhor, que hoje haverá resgate para o teu jardim particular nessa noite, Senhor. Aleluia. Te adoro, te adoro, te Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Oh, Espírito de Deus, oh, Espírito Santo, sabemos que a emoção faz parte da nossa alma, mas que nesta noite não haja apenas emoção, mas seja o teu Espírito fazendo algo novo em nós, tocando no nosso ser. Seja o teu Espírito enchendo e preenchendo. Seja o teu Espírito resgatando, aleluia, o primeiro amor. Seja cada um de nós, cada jovem, aleluia, cada um sentindo, ó Deus, o teu toque, porque sem o teu Espírito nada acontece. Sem o teu Espírito o céu não pode se mover. Oh, aleluia, é muito bom ouvir as vozes adorando, é muito bom ver uma afinação, é muito bom os instrumentos tocando, Senhor, mas nós queremos o teu toque de novo, teu toque em nós. Então vem, Senhor, e me resgata todos os
sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Visitar, é o coração que Ele vai tocar, é o coração, Ana, sobre a conta rabas, é o coração, olha aí, Anai, Ele quer tocar, Ele quer restaurar, Ele quer transformar, oh, aleluia, propriedade dele, aleluia, Ana sobre a cantarabas, aleluia.
Aleluia. Eu quero te convidar a levantar as suas mãos, erguer as suas mãos. Aleluia. A igreja vai declarar: te damos honra, te damos de glória. Teu é o poder para sempre. Amém. Porque Ele merece, porque Ele é digno, porque Ele é. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. É tudo dele, tudo para Ele, tudo para a glória do nome dEle. Ei, jovem, você está aqui por causa dEle. Você está aqui para a glória dEle. Glorifica o teu Senhor. Aleluia. Oh, manarassuri andarabás. Ande canto, lianco, xade canto. Essas vozes hoje todas vão se calar, porque o Espírito está dizendo: Ramanaia, fostes criado desde o ventre para minha glória. Eu não sei o que o sistema tem declarado, eu não sei qual foi a voz que ecoou, mas o Espírito de Deus está dizendo: é para a glória do meu nome, é para a glória do nome dEle que Ele te formou. Não será nada diferente disso, amém? Daniel, não será nada diferente disso. Será para a glória do nome dEle. Eu vou para a direita, tem que ser para a glória do nome dEle. Se eu vou para a esquerda, tem que ser para a glória do nome dEle. Eu vou para a minha escola, eu preciso ir debaixo da nuvem de glória, debaixo da nuvem de glória para o trabalho, debaixo da nuvem de glória para a faculdade, debaixo da nuvem. O mistério de Deus aqui, Anabassub canta, porque enquanto eu orava por vocês, o Senhor me mostrava uma nuvem de glória, uma nuvem de glória, uma nuvem de glória, mas tem que ficar debaixo da nuvem. Só pode caminhar se a nuvem se mover. Se a nuvem parar, tem que parar também. E se a nuvem andar, vai debaixo dela, debaixo da glória. Não importa o que tem dito. Oh, o mundo é mentiroso. O mundo é mentiroso. E todos vocês foram selados. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu precisava entregar isso aqui nessa noite. Oh,
Tu não precisa de multidão, Senhor. É Tu que convida, é Tu que traz, Senhor. Teu é o poder, aleluia, para sempre, amém. Então vem, incendia o meu coração, é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Você pode aplaudir o nome dele? Nós agradecemos a oportunidade. Quero ouvir o som do céu, a Tua glória para contemplar. Tem que ouvir o som do céu para a glória dele contemplar. Te damos honra, te damos glória, louvores, júbilo, nosso coração a Ti, a Ti. Pra glória contemplar, pra glória contemplar. Precisa ouvir, precisa ouvir. Precisa caminhar, precisa caminhar. Só quem caminha vai enxergar. Nós Te damos honra, nós Te damos glória, porque Teu é o poder para sempre, amém. Nesse momento eu queria estar chamando a missionária Ludmila para estar orando pela minha geração, pela nossa geração e pelas famílias também, porque grande é o intento de Satanás, mas maior é aquele que está aqui hoje, nessa noite, aquele que prometeu na vida do teu filho, aquele que prometeu na vida da tua família e sobre você, em nome de Jesus. A paz do Senhor para a amada igreja, amém, igreja? Vamos clamar ao Senhor, soberano Deus, Pai eterno. Senhor, Te rendemos graças, honra, louvores, ó Deus, porque a Tua presença, Senhor, ela é notória em nosso meio. Ó Pai, temos a certeza, como diz a Tua palavra, Senhor, que o Senhor nos amou primeiro, Senhor, e nós Te agradecemos, ó Deus, pelo Teu amor, pelo Teu resgate, Senhor, na vida de cada um, ó Pai. Senhor, eu quero apresentar, como Teu Filho pediu, Senhor, a vida, Senhor, de cada adolescente, de cada jovem, Senhor, diante do Teu altar. Senhor, a Tua palavra diz que nós fomos comprados, Senhor, com o Teu sangue, Senhor, ó Deus, com alto preço Tu pagou, ó Pai, na cruz do Calvário, Senhor amado, e cada um tem um grande valor para Ti, Senhor. Não foi com algo corruptível, Senhor, mas incorruptível, ó Deus, que foi o Teu sangue precioso. Pai querido e Pai amado, que cada um, Senhor, possa, Senhor, nesta hora, ser, Senhor, visitado, ó Deus, pela Tua presença, Senhor. Te clamamos, ó Deus, pela vida daqueles que não conseguiram chegar nesta noite para Te adorar, os que se distanciaram da Tua presença, que se encontram, Senhor amado, distantes da Tua presença. Nós entregamos diante do Teu altar e Te pedimos que a Tua luz, Senhor, possa iluminá-los, que o Senhor possa tirar a venda dos seus olhos, ó querido Deus. Te pedimos que a Tua presença, Senhor, possa trazer de volta, Senhor, os que saíram da Tua casa, Senhor, os que se encontram, Senhor, no lamaçal do pecado.
pecado. Senhor, venha resgatar, ó Deus, a vida de cada adolescente, de cada jovem, Senhor. Nós, ó Deus, te pedimos, ó Pai, como assim o Senhor tem feito, ó Deus, na vida de cada jovem e adolescente que hoje se encontra na tua casa. Senhor, o Senhor possa os fortalecer, o Senhor venha renovar as suas forças, o Senhor possa a cada dia, Senhor, se fazer presente, meu Deus, na vida deles. Senhores que se encontram aqui, eu quero te pedir, ó Pai, que a cada dia o teu Espírito, Senhor, possa, Senhor, envolvê-los, que o Senhor possa, Senhor, caminhar com eles, estar com eles, Senhor, dia após dia, que a tua presença, Senhor, seja notória, ó Deus, na vida desses adolescentes, na vida, Senhor, de cada jovem, que eles possam andar em temor, Senhor, escolher a viver, ó Pai, uma vida de santidade, Senhor, diante da tua presença. Enche-os, ó Deus, com teu Espírito, derrama sobre eles, Senhor, ó querido Deus, os seus dons, ó Pai, enche, Senhor, das tuas virtudes, que eles possam, Senhor, escolher por ti, escolher estar na tua presença, Senhor, a cada dia. Eu também quero apresentar, Senhor, as famílias diante do teu altar e te pedir a tua visitação, Senhor, a tua presença sobre a vida de cada família aqui representada. Senhores que não estão aqui, que o teu poder venha, Senhor, ser derramado sobre cada família, ó Pai, que as tuas ricas bênçãos, Senhor, sejam derramadas sobre os lares. Nós te pedimos que o Senhor possa repreender todo o espírito de adultério, tudo aquilo que não louva a ti, tudo aquilo que veio como destruição para destruir os lares, as famílias. Nós repreendemos agora no nome de Jesus Cristo. Saiam espíritos imundos que vieram para atormentar, trazer guerra dentro dos lares, trazer contenda, divisões, para trazer desunião. Senhor, que haja amor dentro dos lares. Tu és o amor, Jesus, e nós te pedimos, aonde a tua presença habita, Senhor amado, há amor, há compreensão, há respeito. Senhor, os filhos obedecem aos pais. Senhor amado, a família anda em harmonia pela tua presença, Jesus. Nós te clamamos dentro dos lares para que o teu povo viva, Senhor, milagres diante da tua face. Senhor, eu entrego nas tuas mãos, crendo na vitória, Senhor, crendo que o Senhor visitou, ó Pai, todos aqueles que nós estamos apresentando diante do teu altar, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Glorioso tu és, Pai. Glorioso tu és, Jesus. Tu és poderoso, ó Pai. Poderoso para derrubar todo o grilhão. Poderoso, ó Deus, para dissipar o poder das trevas. Ó meu Senhor, e eu quero te pedir nessa noite, ó Pai, que possamos sair de maneira diferente. E eu não digo isso, ó meu Senhor, de maneira diferente, talvez com a roupa diferente, ou com o cabelo diferente, mas eu venho te pedir o teu avivamento sobre nós. Ó Pai, porque o Senhor já revelou que o Senhor tem algo para derramar na nossa vida. Eu sei que o Senhor tem algo para derramar, sabe por quê? Ó Pai, nós temos o teu Espírito Santo, e o inimigo a cada dia tem tentado, meu Senhor, nos dar medo, nos paralisar, nos fazer ficar inconstantes, mas eu profetizo em nome de Jesus, ó Pai, sobre o óleo que o Senhor prometeu para nós, na nossa cabeça, em nome de Jesus, que possamos romper em Ti nessa noite, ó meu Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço. E desde já eu queria estar também dando oportunidade para o meu amigo Natan. Deixa Deus te usar, varão, que o Senhor possa continuar abençoando a sua vida no ministério da palavra, e que a cada dia Ele possa fazer na tua vida mais e mais. Em nome de Jesus, ó Pai.
Paz do Senhor, amada igreja. Vou estar lendo lá em Filipenses, capítulo 3, verso de número 8. Filipenses, capítulo 3, verso de número 8, que vai estar escrito assim: na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Só até aqui. Aqui Paulo escreve para a cidade de Filipo. O problema da cidade de Filipo nesse contexto é que eles estão presos à circuncisão, eles estão presos ao passado, eles estão presos à lei de Moisés, eles estão presos à religiosidade. Então Paulo vai falar que quando ele teve um verdadeiro encontro com Cristo, ele as considera esterco, tudo aquilo que ele conheceu até conhecer a Cristo. E esterco significa lixo. Então Paulo considera como lixo tudo aquilo que ele tinha antes de conhecer a Cristo. E eu acho isso muito interessante, porque em Atos capítulo 6, quando Estevão vai estar sendo apedrejado, quem está do lado dele é Paulo. Então, em Atos capítulo 6, Paulo está matando Estevão, está liderando o apedrejamento contra Estevão. Porém, em Atos capítulo 9, em caminho de Damasco, Paulo vai ter um verdadeiro encontro com Cristo. E quando Paulo tem um verdadeiro encontro com Cristo, Paulo não pensa mais como ele pensa. Paulo não prega mais o que ele queria pregar. Paulo não pensa mais o que ele queria pensar. Paulo não fala mais o que ele queria falar. Por que, Natan? Gálatas capítulo 2, verso de número 20. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Então automaticamente eu não prego mais o que eu quero, eu não falo mais o que eu quero, eu não visto mais o que eu quero. Por quê? Porque eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Eu agradeço minha rica oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor, por essa palavra. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O maior ministério, Jesus. O maior príncipe, o maior rei, Jesus. Evangelho é transformação. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é mais eu que ando, não é mais eu que falo, não é mais eu que vejo, mas é o Senhor em mim. Que palavra! Obrigada, Jesus, pela tua palavra. Eu também queria estar perguntando sobre os visitantes dessa noite. Você que está nos visitando, existe alguém aí? Levanta a sua mão. Levante a sua mão em nome de Jesus. E o que a igreja vai dizer? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Volte sempre. Está nos visitando a pastora Vanessa e o pastor Luiz. Amém? Sejam bem-vindos. Que a cada dia o Senhor possa abençoar a vida de vocês, o ministério de vocês, a família, a casa de vocês, porque é muito difícil hoje em dia nós vermos verdadeiros cristãos, verdadeiros pastores, mas eu consigo contemplar e ver a grandiosidade de Deus na vida de vocês, a cada dia dando força, pastor Luiz. Pensa tu que o Senhor não te vê? Pensa tu
que quando você fecha os teus olhos para orar, Ele não escuta a tua oração? Por acaso Ele é homem para mentir? E filho do homem para se arrepender? Não, Ele continua sendo o mesmo, Ele manda dizer. E aquele que abriu a porta, Ele fecha. Aquele que abriu a ferida, Ele também fecha a ferida. Porque Ele é o Senhor, e ninguém manda no Senhor, Ele faz o que Ele quer. Ele manda a hora que Ele quer, Ele faz o que Ele quer, Ele cura do jeito que Ele quer. Isso é profético, não é só para eles não. Se você chegou nesse lugar e com os teus olhos espirituais, e com os teus ouvidos espirituais, receba. Aleluia, Jesus. Eu consigo sentir, Carlinha, missionária Carla, nuvem de cura passeando nesse lugar, nuvem de transformação. É muito forte. Sabe por quê? Aquele que tem o coração aberto, Camila, para receber o que o Senhor tem para oferecer, recebe. Mas aquele que está disperso não recebe não. Assim como aquela mulher encostou na orla. E às vezes a gente pensa que é muito fácil só encostar na orla, mas precisa ver o mestre passar, ver cada milímetro da orla, nem que seja na orla. Precisa ter os olhos atentos, Natan. Precisa olhar Jesus passeando, porque a multidão também está ali. A multidão também fica ali atrapalhando. As falsas conversações, as amizades, os lugares. Eita, Jesus! O celular, as internets, fica ali, ó, atrapalhando Jesus passar. Atrapalhando Jesus passar não, porque ninguém atrapalha Jesus não, porque Ele é poderoso, mas atrapalha a tua visão e o teu ouvido. Mas nessa noite, esteja atento a que o Senhor tem para fazer na tua vida. Eu queria chamar o meu grande amigo também, ele é o filho do pastor e da pastora que vem nos visitar, cresceu comigo, um homem de Deus. Eu consigo ver também o trabalhar de Deus na sua vida, e eu queria estar chamando ele para louvar conosco, amém? Que o Senhor possa te usar também. Perdão, igreja, eu esqueci de apresentar os outros visitantes. A nossa irmã Sueli, se eu não me engano, em Vitória, nossa irmã Daiane, nossa irmã Larissa, minha amiga Larissa, veio de tão longe para estar aqui, uma serva de Deus também. Que o Senhor possa abençoar a sua vida a cada dia grandiosamente, o seu ministério, para aquilo que o Senhor te chamou também. E você sabe que não é para pouco. Você sabe para o que o Senhor te chamou, e eu sinto a sua dor. Eu sinto a sua dor, Larissa. O Senhor me mostra a sua dor, mas o Senhor, Ele quer te abraçar nessa noite. Talvez você esteja entrando aqui achando que o teu ministério faliu, foi apagado, mas o Senhor, Ele quer renovar o teu ministério, levantar o teu ministério, e que você possa receber. Amém? Saúde a Madrias com a paz do Senhor, amém? Aleluia. Deus colocou no meu coração para eu estar entregando um louvor para a igreja. E esse louvor, ele vem falando sobre uma passagem onde estão 10 virgens reunidas. O texto, ele nos diz que 5 eram prudentes e 5 eram imprudentes. Mas olha que interessante, todas elas estavam à espera do noivo. Todas elas estavam esperando o noivo voltar. E o texto, ele continua nos dizendo e fala que as 5 virgens prudentes, elas levaram azeite reserva. No momento que o noivo, ele volta, aquelas virgens estão atentas. Aquelas virgens estão com óleo reserva. E o que eu quero dizer essa noite, deixar para a igreja, é que o Espírito Santo é o óleo, o azeite que nos faz estar firmes na fé. O Espírito Santo é aquele que nos prepara para a volta de Cristo. Sabe por quê? Se eu e você não buscarmos o Espírito Santo dia após dia, nos enchermos do Espírito Santo dia após dia, as coisas da carne nos consumirão. Porque as coisas da carne, elas são contrárias às coisas
do Espírito. Então, se não buscarmos, se não nos alimentarmos, a carne vai prevalecer. Gostaria de pedir para a igreja se colocar de pé. Fecha os teus olhos. Estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. Fala, é só bater que eu. Sinta essa nuvem de glória. E é só bater que eu vou abrir pro Senhor entrar. E eu já coloquei as minhas vestes brancas. Eu já tirei de mim tudo aquilo que não te pertencia, Pai. Eu já tirei de mim tudo aquilo que me impedia de te buscar. E vamos dançar, Maranata, oh. Maranata, Maranaiva, noivo vem. É que as minhas lamparinas estão acesas. Eu só estou esperando o barulho dos teus passos em direção. Esteja com os ouvidos atentos para ouvir os passos do Senhor. E é só bater que eu vou abrir pro Senhor entrar. É só bater que eu vou abrir pro Senhor entrar. E eu já coloquei as minhas vestes brancas. Eu estou só te esperando, ó Pai, vem e vamos dançar. E Maranata, oh, e declara. E tem fogo nos olhos. Que era lindo assim, o meu noivo esperado. Eu abro a minha casa e pode morar aqui, pode morar. E pode uma mãe se esquecer de um filho, cuidando de ovelha, estava esquecido. José estava esquecido, na cisterna estava esquecido. Venderam, ele estava esquecido, no palácio estava, e na prisão o paralítico estava esquecido, no tanque de Betesda estava esquecido. O cego Bartimeu, em Jericó, o paralítico estava esquecido, no tanque, ele estava esquecido, mas os olhos de Jesus viram ele.
e o carpinteiro estava esquecido. Eles venderam ele, prenderam ele, estava esquecido. Deram uma cruz pra ele. Declaro que ele é santo, declaro que ele é santo. E no segundo dia, mas no terceiro dia ele se levantou, e no terceiro dia ele ressuscitou. Só para te dizer, ele não perdeu o controle da minha e da tua vida. O Senhor, Jesus, Yahvé, Rafa, Elohim, Jeová Jireh, Jeová Shaddai, Jeová Shalom, Ele é por mim, Ele é por você, Ele não perdeu. Ele não perdeu, não, 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 não. O controle da minha vida, o controle da tua casa não está na minha mão, não está na mão do homem, mas está na mão do grande eu sou. Eu não perdi o controle, não, eu não perdi o controle, não. Aleluia, agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Eu não perdi o controle. E nessa hora eu queria estar chamando o grupo dos jovens, dos adolescentes, para estar adorando o nome do Senhor, amém? Não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle. Aleluia, Jesus. Deus de Israel, eu sei que não vinha a esse mundo pra adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar, meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, dos palácios não quero não. E eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com o risco de morrer, mas o que me importa é lhe obedecer. Senhor, não vou dividir a minha adoração, exclusivo é o meu coração. Eu vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel, prefiro ser fiel, prefiro ser fiel. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, dos
Teus palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados pro céu, com o risco de morrer, mas o que importa é lhe obedecer. Senhor, não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão no céu, até diante da morte, meu filho e Senhor, não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, do céu, do céu, até diante da morte. Senhor, eu não vou dividir minha adoração. Exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti, pra ti, pra ti, pra ti, pra ti, Jesus, pra ti, Jesus, pra ti, Jesus, pra ti, pra ti, pra ti, Jesus, 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 eu vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte. Senhor, não vou dividir, é para que o inimigo possa escutar isso aqui. Exclusivo é o meu coração, eu vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Prefiro ser fiel, prefiro ser fiel. Que ele cresça, que ele apareça, que ele cresça, ele apareça. Vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor. Que ele cresça, que ele apareça, que ele cresça, que ele apareça. Vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor. Prefiro ser fiel, prefiro ser fiel. Eu prefiro ser fiel, fiel, fiel. Prefiro ser fiel, prefiro ser fiel, prefiro ser fiel, prefiro ser fiel. Eu prefiro eu prefiro ser fiel, prefiro ser fiel, prefiro ser fiel. Vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor. Nós agradecemos a nossa oportunidade em nome de Jesus. Prefiro ser fiel, eu prefiro carregar o teu selo, carregar a tua presença, a tua essência, a tua humildade, o teu amor, a tua mansidão, a tua essência, a tua essência, a tua santidade. Eu prefiro ser fiel, prefiro ser fiel.
Eu ainda prefiro ser fiel, Jesus. Prefiro ser fiel até o fim. Prefiro ser fiel. 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 Que ele cresça, que ele apareça, que ele cresça, que ele apareça. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Que ele cresça, Que ele apareça. Que ele cresça. Que ele apareça. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Ó meu Senhor, eu sei que o Teu Espírito Santo já está sobre nós. Eu sei que o Teu Espírito Santo já se habita em nós. Mas eu venho rogar a Ti nessa noite, com o meu coração totalmente aberto. Isso é como forma de ministração. Não só falando, mas andando. Não só falando, mas agindo. Agindo como o Senhor quer que eu haja. Agindo como o Senhor quer que eu faça. Ó meu Senhor, que Teu Espírito Santo continue trabalhando em nós, para que possamos ser fiéis a Ti, para que possamos ser fiéis no pouco, ser fiéis no muito, ser fiéis nas dificuldades. E é por isso que é necessário carregar a Tua essência. Não retires o Teu Espírito de nós. Deixe em nós a Tua essência, Espírito Santo, mesmo que nós não merecemos, mesmo que sejamos falhos demais, mas obrigada pela Tua graça, pela Tua graça imerecível. E por isso queremos ser fiéis a Ti, ser fiéis a Ti. E nesse momento quero orar pelos dízimos e as ofertas. Eu queria chamar a Juliana para estar orando pelo dízimo e pela oferta, em nome de Jesus. E a irmã Laura vai estar louvando, amém? Pai do Senhor, pela amada igreja. Abri minha Bíblia em João 20 e me deparei com Maria Madalena chorando junto ao túmulo do rei. Ela levanta sua cabeça, enxugando suas lágrimas, seus olhos ela abriu. E aonde está o corpo do mestre? 2 anjos Maria viu, e eles perguntaram: Maria, por que choras? E ela respondeu: é que ali estava o corpo do meu menino Jesus, só que o corpo dele desapareceu, o corpo dele não está mais lá. Então Maria se levanta para trás, creio eu, já disposta a ir embora. É quando Yeshua aparece e lhe pergunta: Maria, por que choras? Maria, por que me busca? Maria, faça-lhe um favor, não me procure entre os mortos, porque vivo eu estou. Vai lá e avisa aos seus irmãos, pra eles começarem Maria a sorrir. Fala pra eles que
tempo foi em direção aos discípulos, ela correu. Ao chegar lá, ela falou assim: senta todo mundo aí que eu vou contar o que aconteceu. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre. E exaltado é pra sempre, adorado é pra sempre. Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Estenda as suas mãos para cá para abençoar. Amém? As ofertas. Senhor Deus, Pai, te apresentamos, Senhor, cada envelope, Pai, colocado aqui neste lugar. Cada, Senhor, valor que foi depositado, ó Deus, diante do teu altar, ó Pai. Cada transferência que foi feita de forma bancária, Senhor. O Senhor é o Deus que contempla todas as coisas, todas as ofertas, todos os corações gratos e obedientes a Ti, ó Deus. Senhor, nós te pedimos uma bênção especial, ó Pai, para aqueles que depositaram a sua gratidão no seu altar, ó Deus. Nós te pedimos, abre, Senhor, as portas e comportas dos céus, ó Deus, e superabunda na vida dos teus filhos, ó Pai, infinitamente mais daquilo que eles têm te pedido, daquilo que eles têm pensado. Surpreende o teu povo com a tua fidelidade, Senhor. Ó Deus, nós te pedimos também, ó Pai, aqueles corações, ó Deus, que não puderam depositar quantias, mas estão com seus corações voluntários a Ti como uma oferta. Que o Senhor também receba esses corações, ó Deus, diante de Ti de maneira agradável as Tuas narinas, Senhor. E que Tu venha abençoar os Teus filhos, ó Pai, abrindo portas de emprego, ó Deus, abençoando salários, Senhor, abrindo promoções, ó Pai, porque Tu és o dono do ouro e da prata, e para Ti nada é impossível. Senhor, nós Te agradecemos pela Tua fidelidade. Muito obrigada, Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora chegou no momento da palavra. O momento mais importante desse culto. É óbvio que é o Senhor, porque o Senhor já está aqui nesse lugar. E Ele é a palavra, Ele é a verdade, Ele é o caminho. E eu queria estar chamando o meu grande amigo Patrick. Eu queria estar chamando a pastora Vera para estar orando pela vida dele. Amém? A paz do Senhor, igreja, estenda as suas mãos para cá, querido Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus, porque o teu servo, meu Senhor amado, já tem a sua palavra, ó Pai. Que nesta noite o seu nome seja
glorificado nas nossas vidas, meu Senhor. Vem usá-lo como te apraz, ó querido Deus. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, igreja. Boa noite a todos. Tem jovem selado aí? Ih, foi fraco. Vou perguntar de novo. Tem jovem selado aí pelo Espírito Santo? Ah, agora sim. Bem, quero aqui externar minha gratidão ao Senhor Jesus por mais essa oportunidade. Agradeço a minha liderança que prestou essa confiança. Agradeço aos jovens, missionária Cris, pelo convite. Muito obrigado. Que Deus abençoe a vida de vocês. É com grande temor e tremor que eu me encontro aqui nesta noite. É um tema muito legal, porém bem complexo, mas o Senhor depositou algumas coisas ao meu coração e eu quero transmitir ao seu, amém? Abram comigo, por favor, em Efésios, capítulo de número 1. Nós vamos ler alguns versículos. Todos acharam? Nós vamos ler o verso 4, 7, 9, 10, depois o 13 e o 14. Todos acharam? Digam amém? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. 7. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo a riqueza da graça de Deus. 9. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, os elementos que estão no céu, como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. 13. Nele, igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. 14. Que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para louvor da sua glória. Pode se assentar, igreja. Bem, primeira coisa que nós precisamos fazer é contextualizar. Nós sabemos bem que a igreja de Éfeso vai ser fundada por Paulo em Atos, capítulo de número 19. E o apóstolo vai ficar ali por um tempo, basicamente por 2 anos e 3 meses, e vai fundar esta igreja. Sabemos também que o coração apostólico de Paulo não para. Então, nesse período que ele está ali, ele sente o desejo em seu coração de descer a Jerusalém, ir a Acaia, Macedônia, e em seguida ir a Roma. E assim acontece. Paulo deixa, depois desse tempo, a igreja de Éfeso, e desce a Jerusalém. Nós sabemos que chegando em Jerusalém, por conta da pregação do Evangelho, por conta da ministração da palavra, muitas guerras vão se iniciar, ao ponto de quererem matar Paulo, ao ponto de levarem ele preso. E a partir de então nós vemos que a estratégia para querer matar Paulo está se findando. E Paulo então apela para Roma, para ir a Roma. E assim ele vai. Chegando em Roma, ele vai ficar preso em uma prisão domiciliar. E a partir de então ele vai começar a escrever algumas cartas. Cartas essas que é Filipenses, Colossenses, Filemão e a carta aos Efésios. E aqui algo me chama a atenção, que isso é muito interessante. Notem que Paulo está preso, mas está enviando vida para outros. E aí quando nós olhamos para o endemoniado de Gadara,
Nenhuma amarra podia prender ele. Tudo que amarrava ele, ele quebrava. Mas por dentro, ele estava preso. E aqui a Bíblia nos mostra que as piores prisões não são as externas. As piores prisões estão dentro. Mas eu tenho uma notícia para te dar nessa noite. O mesmo Jesus que libertou Paulo, é o mesmo Jesus que libertou o endemoniado, é o mesmo Jesus que está aqui nessa noite. E para ele não tem cadeia alguma que seja impossível de quebrar. Paulo, quando ele escreve essa carta, quando ele está em Éfeso, na igreja de Éfeso, ainda ele vai mandar uma carta para Corinto. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 8 e 9, vai dizer assim, ó: uma porta grande e eficaz me foi aberta, mas muitos são os adversários, muitos são os inimigos. E que porta é essa que Paulo está dizendo? É a porta da pregação. É a porta da salvação. Porque não tem porta nenhuma neste mundo que seja maior do que a salvação da nossa alma. Não tem iPhone 13, não tem a melhor casa, não tem o melhor carro. Eu sei que a gente olha muito para isso, mas isso vai ficar aqui. Não adianta, se você não tiver a salvação, não adianta ter nada disso. Porque a maior porta para a nossa vida é a salvação da nossa alma. E aí então, nós vemos que Paulo começa a escrever a carta de Efésios. E justamente sobre isso que ele começa a falar. Sobre a salvação. No capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 14, ele vai meio que separar em 3 etapas. Primeiro ele vai começar falando de Deus, o plano de Deus para trazer Jesus para salvar nossas vidas. Depois ele começa a falar de Jesus, que veio à terra e pelo seu sangue nós fomos purificados. E por último, para fechar, no versículo 13 e 14, ele fala sobre o Espírito Santo, a continuação do que Deus começou. E no versículo 13, Paulo vai começar dizendo assim, ó: e vós, que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e crestes, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Notem algo comigo. Primeira coisa que Paulo fala é: vós que escutaste a palavra da verdade. Por que Paulo está dizendo isso? Porque naquele tempo já tentavam distorcer o evangelho. Naquele tempo já tentavam colocar a porta larga. Mas eu quero te dizer, a porta continua estreita. Até hoje ainda é estreita. O evangelho da vossa salvação. E depois vocês creram e foram selados com o Espírito Santo. E eu me lembro da minha conversão. Diversos lugares que eu ia, estava tendo ministração da palavra, às vezes até culto, ao ar livre. E eu corria, eu não queria, eu falava não, porque eu estava muito apegado às coisas do mundo. Eu não queria largar. Só que a palavra da verdade, uma vez que é lançada, ela não vai voltar vazia. E aquilo ficava no meu coração. Até o dia que eu fui convencido e comecei a crer. E aí sim eu fui selado. E o que nós precisamos entender com esse selado, quando você recebe a marca, não é você rodar, você pular, não. É a transformação que o Espírito começa a fazer na tua vida. Sabe quando alguém olha pra gente e vê assim, esse está selado? É que começa a ver a transformação que está acontecendo. Porque muitos confundem, acham que o selo é, eu vou pular, eu vou gritar. Deus faz essas coisas também, Deus manifesta o poder dele. Mas primeiro ele quer transformar por dentro. Porque não adianta eu querer mostrar por fora o que não está transformado aqui, ó, por dentro. Bem, na Bíblia, nós temos alguns significados para a marca. E o apóstolo Paulo ele vai falar de selados não é à toa. Quando ele usa essa linguagem, selo, é porque ele está falando de algo que é do cotidiano dele.
é algo que ele está acostumado. E o selo, ele tem algumas características. E uma delas, a primeira, é a aliança. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, o Senhor já marcava os seus. Hebreus capítulo 10, versículo 1 vai dizer que a lei é uma sombra, é um vislumbre dos bens vindouros, daquilo que iria vir. O que ele está querendo dizer? Todo o Antigo Testamento, que testamento significa aliança, por isso Antigo Testamento e Novo Testamento, Velha Aliança e Nova Aliança, é um apontamento para aquilo que Jesus ia fazer, para aquilo que iria vir através da vida de Jesus. E qual foi a marca do Antigo Testamento? A circuncisão. Gênesis 15, Deus faz uma aliança com Abraão. Em Gênesis 17, Deus vai confirmar esta aliança. E Deus confirmando esta aliança, Deus falou: Abraão, é o seguinte, você vai ter que fazer uma marca em você e em todos que estão na sua casa. Por quê? Porque esta marca vai significar que vocês têm uma aliança comigo e que vocês são diferentes. Deus sempre separou os seus. Eu não consigo entender esse povo hoje que quer andar igual ao mundo, quer vestir igual ao mundo, quer falar igual lá fora, se Deus sempre quis separar a luz das trevas. Estão querendo juntar o que Deus já separou há muito tempo. Só que apóstolo Paulo também diz algo muito interessante, que vai acontecer uma mudança de lei. Agora não vai ser mais a circuncisão, algo que era na carne, algo que era por fora. Em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 3, Paulo vai dizer: vocês são cartas vivas, escritas não com tinta, mas com o Espírito Santo de Deus, escritas não em tábuas de pedra, significando a lei, os 10 mandamentos de Moisés, mas escrita na tábua de carne, que é o teu coração. Ou seja, agora a marca, o selo não é mais externo, está dentro, está no coração. E muitas das vezes nós dizemos que nós temos a marca. Mas que marca é essa que eu tenho e no respeito dos meus pais? Que marca é essa, que selo é esse que eu digo que eu tenho e estou com um namoradinho, com a namoradinha escondido? Que selo é esse que eu não obedeço ninguém, eu sou rebelde? Que selo é esse que eu falo que eu tenho por dentro, que na internet estou vendo um monte de coisa que eu não tenho que ver? Que selo é esse, igreja? Selo também significa compromisso. A aliança é um símbolo de um compromisso. Eu tenho uma aliança na minha mão, por quê? Porque eu tenho um compromisso com a Ágata, eu sou casado com ela. E não tem como eu querer viver uma vida de solteiro sendo casado. E é assim também com Deus. Não tem como eu dizer que eu tenho uma aliança, que eu sou marcado e estou vivendo de qualquer forma. Não tem como, igreja. Nós temos que escolher. Nós temos realmente uma aliança com Deus ou não? Nós somos verdadeiramente marcados ou não? A segunda marca é autorização ou autenticidade. Ou seja, uma validação. Eu me recordo quando Neemias fica sabendo que Jerusalém está toda destruída. E ele vai trabalhar um dia triste. O rei, ele nunca tinha ficado assim. O rei pergunta: por que tu está assim, Neemias? Ele fala: poxa, como é que eu vou ficar feliz se a minha cidade, o sepulcro onde meus pais estão, está tudo destruído? E o rei pergunta: o que você quer que eu faça para você? Que o Senhor me libere para mim lá poder reconstruir. Ou seja, um propósito que criou no coração. Aí o rei: tá bom, você está liberado, pode ir. Só que Neemias não era nada bobo. Ele falou: peraí, mas eu preciso de uma carta. Preciso que o Senhor libere uma carta para mim. Para quê?
para dizer que eu posso passar por ali. E também eu preciso ir a Asaf com uma carta para pegar madeiras e coisas para poder estruturar lá a obra que eu tenho que fazer. E como é que era reconhecido que aquela carta era do rei? Pelo selo. O selo real. Quando via o selo real, sabia, esse está autorizado pelo rei. O que nós precisamos entender é que você foi selado para um propósito nesta terra, jovem. Deus te autorizou para você cumprir um propósito nessa terra. E talvez você está dizendo assim, ó, pô, mas eu não sei qual é o meu propósito. Você já perguntou a Deus? Porque tem duas formas de Deus falar com a gente qual é o propósito da nossa vida nessa terra. Primeiro, através da vida de alguém. E já quero deixar algo aqui, se você não escuta ninguém, jovem, vai ficar difícil para você. Porque tem jovem que acha que sabe de tudo, não quer escutar ninguém. Quando nós vamos para Samuel, Deus vai chamar Samuel, ele vai levantar e vai até Eli. Me chamou? Aí ele, chamei não, meu amigo. Volta a deitar. Ele volta a deitar. Deus chama de novo, ele levanta, vai até Eli. Me chamou, Senhor? Não, não chamei não. Vem a terceira vez, me chamou, Senhor? Aí ele entende. Opa, é o Senhor chamando ele. Aí ele fala para ele, ó, volta-te a deitar. E quando o Senhor te chamar, fala, oi, Senhor, fala que o teu servo te ouve. Sabe o que é isso? Instrução. Samuel está sendo instruído ao que Deus queria com ele. Samuel não estava entendendo. Ele era imaturo. Mas Deus usou Eli para falar com ele. Então, aprenda a escutar, meu irmão. Aprenda a escutar as pessoas. Para de achar, ó, não escuta pai e mãe. Aí vai lá, faz o que quer fazer e quebra a cara. Não escuta a liderança. Aprende a escutar. A outra forma é Deus que fala direto com a gente. Lembra de José? Deus deu um sonho para José. Deus falou direto para ele o que Deus queria com ele. Paulo, quando ele está fundando a igreja de Éfeso, vai vir no coração dele para onde? Para Roma. Isso foi um desejo de Deus que Deus botou no coração dele. Porque quando ele está em Jerusalém sendo açoitado, a Bíblia vai dizer que Jesus apareceu a ele e disse, Paulo, não temas. Porque da mesma forma que você testemunhou em Jerusalém, é necessário que você testemunhe em Roma. Ou seja, foi Deus que botou esse sonho, essa vontade de ir até Roma. Jovem, você consegue entender que tem sonho que é Deus que bota na sua vida? Do nada vem uma vontade, vou fazer enfermagem. Não é do nada não. É Deus te direcionando, porque amanhã depois ele te torna uma missionária, um missionário. E você vai cuidar de pessoas lá em outro lugar. Ah, eu vou fazer faculdade de Direito. Faz mesmo, porque lá na frente Deus vai te usar para defender alguém. Deus quer levar os jovens para lugares que muitas das vezes não conseguem alcançar porque jovens não se capacitam. A segunda forma é falar direto com a gente. Só que entenda uma coisa. Por mais que Deus já falou contigo, já te deu o direcionamento, isso não quer dizer que você já possa sair fazendo o que você quer. Quando ele falou com Samuel, o que ele falou para Samuel? Volta para o teu quarto, ou seja, volta para o teu secreto e espera Deus te chamar. Lembra de José? José teve um sonho. Agora, ele foi direto para o governo? Davi foi ungido a rei, ele foi direto para o reinado? Não. Porque precisa primeiro de um processo. Deus precisa te estruturar. E às vezes você não está entendendo e está brigando com todo mundo porque você quer fazer algo e Deus está falando, eu que estou te parando, meu filho. Eu preciso te estruturar. Porque se eu não te estruturar, você não vai aguentar o propósito. Eu preciso te estruturar. Então para com essa rebeldia. José primeiro foi vendido, virou escravo, foi tentado, foi para a prisão e continuou no processo.
Davi foi ungido a rei, mas passou por um monte de processo antes de chegar lá. Então suporta o processo, irmão, para você viver o propósito. Para com esse negócio de ficar querendo brigar com Deus e o mundo, não. Suporta o processo. E aí depois que Deus te estruturar, Ele te leva ao propósito. E aqui eu entro em Daniel. Como Deus falava para mim que eu tinha que entrar em Daniel. Porque Daniel era um homem que era marcado, ou seja, era um representante de Deus da antiga aliança. E ele é levado para a Babilônia, ou seja, um lugar que ele não queria ir. E Daniel significa eu e você. E a Babilônia significa o mundo que a gente está aí fora. Só que ele foi levado até lá para ele fazer a diferença lá dentro. Só que entenda, Daniel não queria, mesmo ele sendo consagrado, mesmo ele sendo separado para Deus, ele foi para na Babilônia. Isso nos mostra que mesmo você sendo separado, consagrado, coisas difíceis e ruins podem acontecer na tua vida. Porque tudo tem um propósito. E mesmo ele não querendo, porque com certeza ele queria ficar em Israel, mas ele foi. E olha que engraçado, com tudo dando errado para Daniel. Aparentemente ali ia dar ruim para ele. O que Daniel faz? Continua fiel. Sabe por quê? Porque Daniel tinha estrutura. Se você não tiver estrutura, você não vai aguentar. Nabucodonosor falou, muda o nome deles. Vamos trocar a identidade. Aí eu imagino Daniel falando, Nabucodonosor, você pode trocar o nosso nome, mas a nossa essência você não vai trocar. Sabe por quê? Eu sei quem eu sou. Eu sei que eu sou selado, separado e consagrado para o Senhor. Você muda o meu nome, mas a minha identidade tu não muda. Também a marca, o selo, significava um proprietário. Quando algo era selado, aquilo significava que tinha um dono. Lembra de Daniel? Quando eles botam ele na cova dos leões, o que eles fazem? Eles fecham a cova e selam com o selo real. O que o rei está querendo dizer? Tem um dono, é meu, é eu que mando. Ninguém abre, ninguém mexe se não for meu, se não for eu, se eu não mandar, se eu não deixar. E da mesma forma foi no sepulcro de Jesus. Os fariseus lembraram que Jesus falou que ia ressuscitar o terceiro dia. Aí eles falaram assim, foram lá em Roma e falaram assim, ele falou que ia ressuscitar o terceiro dia. É capaz dos discípulos dele lá pegar o corpo, entendeu? Levar embora e falar que ele ressuscitou. A gente precisa cercar lá, fechar lá. Aí Roma manda os soldados para lá, fecha todo o túmulo, e a Bíblia vai dizer que eles selaram o túmulo. É basicamente Roma dizendo assim, eu mando aqui. Ninguém tira daqui se eu não mandar, se eu não deixar. Só que no terceiro dia, irmão. Eu vou repetir para tu entender. No terceiro dia, irmão, Jesus ressuscitou. Irmão, Jesus já estava com o corpo glorificado. A gente vê que ele já entrava nos lugares sem nem precisar bater na porta. Então eu acredito que ele saiu ali sem nem precisar tirar a pedra. Só que ele falou assim, volta lá e tira a pedra. Mas por que Jesus tirar a pedra? Para eles entenderem que eles não mandam em nada. Eles achavam que mandavam alguma coisa, mas todo o poder, toda a autoridade está sobre a vida de Jesus. Roma não tem poder algum sobre as nossas vidas. Só que se eu tenho um proprietário, eu tenho um dono. E se eu tenho um dono, eu tenho um Senhor. E esse Senhor manda em mim. Porque muitos estão querendo Jesus aí como Salvador. Mas Senhor não. E não tem como, igreja. Romanos capítulo 10, versículo 9, vai dizer que se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, e com o teu coração você creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Notem, primeiro vem Senhor e depois vem Salvador. Porque Ele manda na nossa vida. E entenda, nós somos escravos de Cristo.
Que é isso, Patrick? A Bíblia diz que eu sou livre. Sim, você é livre do poder do pecado. Mas um Senhor você tem que ter. Ou o teu Senhor vai ser o diabo, ou o teu Senhor vai ser Jesus. Você escolhe. Mas um Senhor você tem que ter. E essa palavra servo, a igreja primitiva toda entendia como escravo. Vem do grego doulos, que significa escravo. Romanos capítulo 1, Paulo vai começar dizendo assim, ó, eu, Paulo, servo de Jesus Cristo. Dependendo da tradução, acho que na NVT, bota NVT, por favor, vê se consegue. Vai estar escrito assim, ó, eu, Paulo, escravo de Cristo. Ó, eu, Paulo, escravo de Cristo. Então escolhe hoje de quem você vai ser escravo. Se é de Cristo ou se é de outro. Patrick, se eu sou escravo, então qual é a diferença? A diferença é que o diabo ele vai brincar contigo. Ele vai botar um cigarro na tua boca, ele vai botar uma bebida na tua boca, ele vai te levar para a prostituição e vai prender a tua vida e vai te humilhar. Vai te forçar a servir ele. Jesus não. Jesus vai te libertar de tudo que é ruim, vai te levar para uma vida plena, ainda não te obriga, você é livre para servir ele. Essa é a diferença. Jesus age com misericórdia, com amor com a gente. Escolhe o teu Senhor. Isso me lembra de uma passagem do Antigo Testamento. Está em Êxodo 21, do 1 ao 6 e Deuteronômio 15. Naquela época, uma pessoa, se tivesse uma dívida muito grande, ela poderia se vender como escrava para poder tentar pagar a dívida. E a Bíblia vai dizer, perante a lei judaica, que 6 anos ela tinha que servir ao seu Senhor, mas no 7º ela tinha que ser livre. E nós temos algumas possibilidades de nos tornarmos escravos. Primeira, por necessidade. Eu preciso de alguma coisa, estou necessitando de algo, e aí eu vou servir porque eu estou precisando, porque eu estou necessitando. Só que tem um problema muito grande quando a gente serve por necessidade. Porque quando a nossa necessidade for suprida, a gente vai embora. O risco de ir embora é muito grande. Porque eu estou servindo pelo que eu preciso. A outra possibilidade é pelo medo. Eu tenho medo de ir para o inferno. Eu tenho medo disso. Eu tenho medo dos meus pais que me obrigam a ir para a igreja. Eu tenho medo. Só que o medo tem outro problema. Que quando os problemas do evangelho começarem a aparecer, as dificuldades, você vai falar, problema por problema, tchau, estou indo embora. E João já dizia isso, na sua primeira carta, no capítulo 4, que o medo não pode aperfeiçoar o homem. Pelo medo, se você está servindo pelo medo, não tem como ser aperfeiçoado. Mas sim o amor. Só quando você passa a amar, você começa a ser aperfeiçoado em Jesus Cristo. E esse escravo servia 6 anos. No 7º ele tinha que ser liberto. Só que no versículo 6, bota o 6, por favor. Olha o 6. Volta 5. O escravo, contudo, poderá declarar: amo meu senhor, minha esposa, meus filhos, não desejo ser... Passa para o 6. Nesse caso, o seu senhor o apresentará ao juiz e em seguida o levará até a porta ou até o batente e furará a orelha com um furador, uma solvela. Se o escravo dissesse assim, eu estou bem com meu senhor, eu não quero ir embora, meu senhor me trata com bondade, eu amo servir a ele, eu não quero ir embora. Eles tinham que pegar esse escravo, levar até os juízes, ele declarar aquilo, voltar com o escravo, levar até a porta, o umbral da porta, botar a orelha do escravo ali, furar a orelha dele. Mas por que isso, Patrick? É porque todo aquele que passasse e visse ele servindo, saberia que ele estava servindo por amor. Por quê? Por conta da marca. Mas está dando tudo errado na tua vida. Você está precisando de um monte de coisa. Mas eu tenho a marca. Eu estou servindo é por amor. Eu não estou servindo porque eu preciso, porque eu tenho medo. É porque eu amo.
Você consegue entender que nós precisamos criar um sentimento de amor por Jesus? Senão não tem nada que nos segura aqui dentro. Eu tenho uma marca, eu sirvo por amor. Satanás está largando a madeira nas costas. Agora ele para. Meu irmão. Pode continuar, Satanás. Porque eu amo o meu Senhor. Tu não tá vendo a marca aqui não, irmão? Eu não fui embora porque eu não quis, rapaz. E a outra, e aqui eu vou partindo para o final. É sobre a marca que vai nos trazer proteção ou inviolabilidade. Ou seja, para um propósito final, para chegar a um destinatário. Efésios 4:30 vai dizer: e não entristeceis o Espírito Santo, pelo qual fostes selado para o dia da redenção. Ou seja, o propósito de Deus, a redenção, ainda não foi totalmente completa. Que é isso, Patrick? Então, quando vai acontecer? Jesus disse, João 14, não se turbe os vossos corações. Crede no Pai, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não tivesse assim, eu não vos teria dito. Eu vou vos preparar lugar. E quando estiver preparado, eu vou voltar. Para quê? Para buscar vocês. Para que no lugar onde eu estiver, vocês estejam comigo. E como que vai acontecer isso? Paulo disse, enquanto o corruptível não se transformar em incorruptibilidade e o mortal se tornar em imortal, não tem como. Mas vai chegar o dia que isso aqui que é mortal vai se transformar em algo que é imortal. Isso que é corruptível vai se transformar em algo que é incorruptível. E aí, Paulo, e depois? Não se deixe enganar, porque nós não precederemos os mortos. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e nós seremos transformados. E aí, Paulo, nós seremos arrebatados até o encontro com o Senhor nos ares. Agora eu te falo, sabe quem é que vai fazer isso? Sabe quem é que vai te levar até os ares ao encontro do Senhor? É o Espírito Santo, é o selo que está dentro de você. Tem selado aí, irmão? Tem alguém que vai ser arrebatado, irmão? Quem aí carrega o selo, irmão? É o Espírito Santo, irmão, um selo, que é a garantia da nossa redenção. Então você consegue entender que desde quando nós recebemos a salvação, tem um processo até o final? Então, não deixe apagar essa marca que há em você. Não deixe ninguém. Patrick, como é que eu apago essa marca? Apóstolo Paulo disse, não entristeceis o Espírito Santo. Como? Causando contenda, divisões. Aquele que roubava, parou, irmão. O que eu falei? Que o selo do Espírito Santo era transformação? Quando ele está falando, não entristeçais o Espírito Santo, pelo qual fostes selados, ele começa a falar dessas coisas. Ou seja, está falando da transformação. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que mentia, parou, tá? Agora você vai falar a verdade. E eu sei que muitas das vezes pode acontecer com a gente, irmãos. A gente entristecer o Espírito Santo. E eu não posso deixar de fazer esse convite. Eu me lembro da tribo de Levi, quando eles foram escolhidos para o sacerdócio. Eles já conheciam a Deus, eles estão no deserto, Moisés sobe um monte. Quando Moisés sobe um monte, Arão, aqui embaixo, faz um bezerro de ouro. E o povo adora aquele bezerro. Aí Deus fala para Moisés, desce lá, porque o teu povo se corrompeu. Moisés desce, fica irado, quebra a tábua dos 10 mandamentos. Fala, o que vocês fizeram? Aquele hoje que está disposto a estar do lado do Senhor, que pegue todos os seus irmãos, todos aqueles que fizeram o que estava errado, e mate eles. E a única tribo que se levantou para fazer isso
foi a tribo de Levi. O que significa isso? Que tudo aquilo que estava de errado na vida deles naquele dia, eles tiraram do arraial. Só que Arão já conhecia a Deus, porque quando Deus fala para ele lá encontrar com Moisés, Deus já tinha falado com Arão. Ou seja, era alguém que já tinha conhecimento de Deus. E mesmo assim errou, criou um bezerro de ouro. Só que quando eles acabam com aquilo tudo ali que estava de errado, Moisés fala assim: porque vocês fizeram isso hoje, vocês estão sendo escolhidos para o sacerdócio de Deus. Ou seja, se a gente estiver realmente disposto a abandonar tudo aquilo que está errado na nossa vida, Deus nos escolhe de novo para o sacerdócio. Então não deixe o inimigo falar para você que não tem mais jeito, porque tem jeito sim. E aqui eu quero fazer esse convite: se tem alguém que deixou se apagar, vem aqui, irmãos. Se tem alguém por um acaso que o inimigo está falando, não tem mais jeito, a marca se apagou, tem um homem hoje que limpa essa marca e dá brilho nela de novo, chamado Jesus Cristo. Todos estão bem? Todos estão com Cristo, firmes? Então assim eu agradeço a minha oportunidade. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou, digno é o Cordeiro que se entregou. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou, digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem. Aleluia, Jesus. Que palavra gloriosa, irmãos. E eu costumo fazer uma oração todos os dias, assim que eu levanto da minha cama. E eu confesso para o meu Senhor. Porque às vezes a gente diz assim, missionária Cris: Senhor, me faça como Davi.